Nos tempos antigos e até hoje, a humanidade enfrenta desafios que ecoam os pecados mais visíveis e importantes descritos na Bíblia. Nossa sociedade é um reflexo das transgressões que têm sido condenadas e alertadas através das Escrituras Sagradas. À medida que exploramos os pecados mais visíveis na Bíblia, mergulhamos em um entendimento mais profundo das lutas humanas, dos desafios éticos e morais que enfrentamos. Bem-vindos a uma jornada de reflexão sobre os pecados mais impactantes que a Bíblia aborda. Vamos explorar seus significados, implicações e como lidar com eles em nossos tempos. A Bíblia lista vários pecados e transgressões, não classificando necessariamente alguns como mais terríveis que outros. No entanto, há pecados que são descritos como especialmente graves devido ao impacto espiritual, social ou moral que têm. Aqui estão algumas considerações significativamente sérias. O primeiro pecado, orgulho e rebelião. O pecado do orgulho é frequentemente referido como um pecado grave. O orgulho é retratado como uma atitude arrogante, de autoexaltação e desrespeito em relação a Deus e aos outros. Em muitos textos bíblicos, o orgulho é considerado como uma das principais causas da queda espiritual e moral. Um exemplo clássico está na história de Lúcifer, um anjo que se tornou Satanás. Sua queda foi atribuída ao seu orgulho excessivo, querendo ser igual a Deus. Esse episódio é muitas vezes referido como a origem do pecado do orgulho. Além disso, passagens como Provérbios 16:18 afirmam que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. A Bíblia adverte constantemente sobre os perigos do orgulho, incentivando a humildade e a modéstia como virtudes a serem cultivadas. No Novo Testamento, Jesus frequentemente exaltava a humildade, como quando disse que quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Mateus 23:12. A ideia é que o orgulho pode levar à queda espiritual e à separação de Deus, enquanto a humildade é vista como uma virtude que permite a proximidade e a graça divina. Segundo pecado, assassinato e derramamento de sangue inocente. O assassinato e o derramamento de sangue inocente são vistos como pecados graves. O sexto mandamento, presente nos 10 mandamentos, Êxodo 20:13, declara: "Não matarás". Esse mandamento é amplamente interpretado como a proibição de tirar a vida de outro ser humano, de maneira injusta e intencional. Há várias passagens na Bíblia que condenam o assassinato e enfatizam a santidade da vida. Por exemplo, em Gênesis 9:6, após o dilúvio, Deus declara que aquele que derrama o sangue de outro ser humano terá seu próprio sangue derramado, pois o ser humano foi criado à imagem de Deus. O assassinato é frequentemente associado a outras transgressões, como raiva descontrolada, ódio e falta de perdão. Jesus expande essa proibição no Novo Testamento, ensinando que a raiva injusta e o desejo de prejudicar alguém também são condenáveis, mesmo que não resultem diretamente em assassinato. Mateus 5:21-22. A Bíblia valoriza a santidade da vida e enfatiza a importância de tratar os outros com amor, compaixão e perdão, condenando qualquer ação que tire a vida de forma injusta e intencional. Terceiro pecado: idolatria e adoração de ídolos. A idolatria e a adoração de ídolos são consideradas pecados na Bíblia. O segundo dos 10 mandamentos afirma claramente: "Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas, e não lhes prestarás culto." Êxodo 24:5. A idolatria é a prática de atribuir adoração ou devoção a algo que não seja Deus. Na época em que a Bíblia foi escrita, isso muitas vezes envolvia a criação de estátuas ou imagens representando deuses pagãos e a adoração a esses ídolos como se fossem divindades. Deuteronômio 4:15-19 adverte contra a criação de ídolos, explicando que Deus é um Deus zeloso que não tolera a adoração a outros deuses. Ele é descrito como um Deus ciumento, exigindo devoção exclusiva. O Novo Testamento também aborda a idolatria, embora de maneira mais ampla. Paulo, em suas cartas, frequentemente alerta contra a idolatria, não apenas como a adoração a estátuas,
mas também como a colocação de qualquer coisa ou pessoa acima de Deus em nossas vidas. Isso pode incluir riquezas, poder, fama ou qualquer coisa que tome o lugar que deveria ser exclusivamente devido a Deus. A Bíblia enfatiza a adoração exclusiva a Deus e a rejeição de qualquer forma de idolatria, incentivando uma relação de devoção, amor e reverência exclusivamente para o Criador. Quarto pecado: blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo é um tema abordado nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, da Bíblia, mencionado por Jesus. No contexto bíblico, essa blasfêmia é descrita como um pecado particularmente sério e que não será perdoado. Em Mateus 12, 31-32 e também em Marcos 3, 28-30 e Lucas 12, 10, Jesus fala sobre o pecado contra o Espírito Santo. Ele declara que todo tipo de pecado e blasfêmia pode ser perdoado aos homens, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esta é uma afirmação séria e um alerta sobre a gravidade desse pecado específico. O contexto dessas passagens é quando os líderes religiosos da época acusaram Jesus de expulsar demônios pelo poder de Belzebu, o príncipe dos demônios. Jesus os adverte que atribuir a obra do Espírito Santo a uma fonte maligna é blasfemar contra o Espírito Santo, e isso não terá perdão. A interpretação desse pecado tem gerado debates teológicos ao longo dos séculos. Alguns entendem que essa blasfêmia específica está relacionada a um estado de coração obstinado e não arrependido, uma rejeição persistente e deliberada da obra e do chamado do Espírito Santo para o arrependimento e fé em Jesus Cristo. Ou seja, é a recusa absoluta em aceitar a salvação oferecida por Deus. No entanto, é importante ressaltar que diferentes tradições e interpretações teológicas oferecem suas próprias visões sobre essa passagem. E a compreensão exata do que constitui a blasfêmia contra o Espírito Santo pode variar entre diferentes correntes teológicas. Quinto pecado: imoralidade sexual. A imoralidade sexual é um tema abordado em várias passagens da Bíblia e é considerada como um pecado. A definição exata do que constitui imoralidade sexual pode variar em diferentes contextos culturais e religiosos, mas a Bíblia oferece orientações sobre condutas sexuais. No Novo Testamento, em várias cartas de Paulo, como em 1 Coríntios 6,18, ele adverte contra a imoralidade sexual, orientando os crentes a fugirem dela. Paulo e outros escritores bíblicos condenam relações sexuais fora do contexto do casamento entre um homem e uma mulher. A fidelidade e a pureza sexual dentro do casamento são enfatizadas como valores importantes. Passagens como Efésios 5, 3, Colossenses 3, 5, 6 e 1. Tessalonicenses 4, 3, 5 reforçam a ideia de que a imoralidade sexual, a fornicação, a luxúria e outras práticas sexuais fora do casamento são consideradas pecaminosas aos olhos de Deus. A Bíblia valoriza a sexualidade dentro dos limites do casamento como um presente e uma expressão de intimidade e compromisso entre um homem e uma mulher. A imoralidade sexual é vista como contrária aos princípios divinos de pureza, fidelidade e respeito mútuo. No entanto, é importante notar que a compreensão e interpretação dessas passagens podem variar entre diferentes tradições religiosas e grupos cristãos, resultando em diferentes abordagens sobre questões específicas de moralidade sexual. Último pecado: roubo e fraude. O roubo e a fraude são considerados pecados de acordo com a Bíblia. O mandamento "não furtarás" faz parte dos 10 mandamentos, Êxodo 20:15, e proíbe a apropriação indevida de propriedade alheia. Isso se estende não apenas ao roubo direto, mas também a qualquer forma de fraude, desonestidade ou injustiça nas transações comerciais e relacionamentos interpessoais. É importante notar que a Bíblia ensina que todo pecado é ofensivo a Deus e que qualquer transgressão separa o ser humano da presença perfeita de Deus. A gravidade de um pecado não é apenas medida pelo ato em si, mas também pelo coração por trás dele e pelo impacto que tem sobre os outros e o relacionamento com Deus. A mensagem central é que, independentemente do pecado, a acusação e a busca pelo perdão divino são fundamentais para a reconciliação com Deus.